Olá, amigos. Hoje vou explicar um pouquinho melhor o que apresentei para vocês ontem no Gráficos. Então, Gráficos é interessante, mas foi um pouquinho apressado e talvez não ficou muito claro o que eu quis dizer. Então, nós estamos realmente já na 7ª semana praticamente de isolamento. Vários governadores já sinalizaram que vão continuar com essa quarentena e isolamento horizontal. Não está ocorrendo realmente aumento de número de doentes e de mortes, porque se você olhar nos gráficos, ele está achatado, ou seja, de anteontem está muito próximo de ontem, certo? Está um pouquinho mais elevado do que a média anterior. Mas é uma coisa que nós já falamos há muito tempo. Se vocês olharem meus gráficos e minhas explicações anteriores, eu falei assim, se vocês fizerem a quarentena burra, ou seja, isolamento vertical, nós estamos empurrando simplesmente para frente e vai cair numa época muito ruim, onde a temperatura vai estar diferente, o clima estará diferente e, pior, vai sobrepor em cima de outras doenças infecciosas que estão para vir. E, aliás, já estão vindo, tá certo? Então, o que nós estamos vendo é um número maior de pessoas com doenças respiratórias, não fazem testes, jogam tudo como se fosse Covid-19 e nós sabemos que isso não é verdade. A partir do fim de abril, maio, junho e julho, começa a aumentar o número de pessoas com influenza A e B, com rinovírus, adenovírus e uma série de outras, até outras coronavírus, que normalmente fazem sua estreia nos meses de maio e junho para frente. E como não tem teste, vai jogar tudo como Covid. Isso aumenta artificialmente o número de pessoas que são diagnosticadas. E você sabe também que tem muitos óbitos que não tem nada a ver com coronavírus e os governadores de alguns estados estão computando como se fosse óbitos por coronavírus, aumentando ainda mais o medo e a paranoia da população. Então vamos aos fatos, né? Em primeiro lugar, vários países da Europa, vocês já viram, já estão levantando a sua quarentena. Tiveram números muito piores que o Brasil, mas muitíssimo piores que o Brasil, dezenas de vezes pior, e mesmo assim já estão ensaiando uma saída. Por quê? Porque não aguentam mais, a população não aguenta mais. O ser humano, como eu falei diversas vezes para vocês, são seres sociais, eles precisam de espaço. Então, nós tentamos ver animais enjaulados, já vê como que acontece. Agora vocês veem o que é de ficar enjaulado dentro de um apartamento, certo? Respirando aquele ar poluído e aumentando o risco de pegar doenças piores. Isso foi dito exatamente por cientistas nos Estados Unidos, que alertaram que o confinamento prolongado aumentava o risco de outras doenças piores, de agravar ainda mais doenças pré-existentes, porque aumenta esse confinamento, respirar ar poluído, usado, e mais ainda, a depressão, a insegurança aumenta, diminui a imunidade das pessoas, fazendo com que essas doenças fiquem mais sérias. Então, e outra coisa também que é importante, que a depressão aumenta o problema de problemas cardíacos, problemas psiquiátricos, problemas renais, piora a diabetes e tudo, nós já falamos disso antes. Mas vamos explicar o que está acontecendo. Se esses países estão levantando, e principalmente os Estados Unidos, que entrou nessa quarentena há 3 semanas, 1/3 dos estados já estão levantando a quarentena, porque já estão começando a esquentar. Flórida já liberou as praias. Aliás, Austrália, da mesma latitude que o Brasil, até um pouquinho mais frio, as pessoas estão praticando surf. E aí nós temos esses prefeitos aqui, simplesmente mal intencionados ou mal informados, principalmente, ou então insistindo na asneira que eles têm de ficar com as praias fechadas, então com esse sol maravilhoso, etc., fechando as praias quando nós temos pouquíssimo. O negócio não é fechar, o negócio é disciplinar, ou seja, vão deixar tantas pessoas entrar, etc., esgotou, pronto, acabou, explicando às pessoas manter o distanciamento e as pessoas então podiam aproveitar esses últimos semanas que tivemos, fins de semana prolongados, de fortalecer o seu sistema imunológico. Mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo no mundo inteiro sobre estudos sérios de instituições fortíssimas, mostrando que o isolamento horizontal, ou quarentena,
é burra, não está certo. E sem reforçando justamente as opiniões. Então vamos olhar primeiro. Thomas Friedman, Prêmio Nobel de Economia, um dos mais respeitados do mundo, falou já em começo de março de que esse tipo de quarentena que foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde não ia dar certo. Okay? E ele teve 3 cientistas importantes na época, um é John Ioannidis, outro era David Katz e outro é Victor Young, de instituições americanas de extrema renome, falaram assim que ao tentar brecar uma quarentena, brecar a epidemia de uma doença altamente contagiante como o coronavírus, não ia dar certo. É como tentar segurar areia entre os seus dedos abertos. Você segura algo na palma, mas o resto todo passa pelos dedos. Por quê? Porque justamente quando você detecta a doença, uma parte significativa da população já está contaminada. Isso foi comprovado pelos estudos do alemão Heinrich Streeck, que na cidade de Heinsberg, ele mostrou que quando foi lá para detectar uma cidade que tinha maior mortalidade, quando chegou lá, e já percebeu que mais de 15% da população já tinha os anticorpos sem ter ficado doentes. E ele falou assim, com o decorrer do tempo que eu fiquei lá, certamente esse número aumentou de 15 para 35, para 45 e assim por diante. Quando atinge aqui 50%, é que nós vemos a decréscimo da curva. O que está acontecendo nas curvas que eu mostrei ontem, da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, aliás, desculpe, e também os países que não fizeram quarentena, certo? Coreia, Indonésia e outros países. Por quê? Porque justamente eles deixaram a evolução natural da doença, com ou sem quarentena, era exatamente igual. Só que no Brasil está diferente. Em vez de nós estamos baixando, nós estamos subindo. Ou seja, aqui não funciona, não funcionou, tá certo? Mas é importante o seguinte, mesmo que não tenha funcionado, é importante mostrar que os números do Brasil são muito diferentes muito lá fora. Tá certo? Agora, o que realmente chama a atenção é que o número de mortes no nosso Brasil está subindo, tá certo? Claro que não é igual da Espanha, não é igual da Itália, mas está subindo, mostrando que esse programa não está funcionando. Então, outros professores falam a mesma coisa, certo? O Dan Erickson e Arthur Massiri, da Universidade da Califórnia, estudaram mais de 5 mil doentes e chegaram à conclusão de que a quarentena não adianta nada, porque a incidência real dessa doença é muito baixa, é 0,01%, é igual da gripe sazonal. Isso foi reforçado com a estatística vindo de Nova York. Nós sabemos que Nova York, de todas as cidades do mundo, foi que mais atingiu, teve problemas. E olha, estudos de imunidade, de anticorpos, mostrou que embaixo de 18 anos, apenas 0,01% precisaram ser hospitalizados. Pessoas entre 18 e 44 anos, 0,1% precisam ser hospitalizados. Não estou dizendo de mortes, estou dizendo de hospitalizações. E que entre 65 e 74 anos, 1,7% foram hospitalizados. Tá certo? Então, o que quer dizer isso? Nós estamos montando um aparato enorme, prejudicando toda a população, certo? Por um número que tranquilamente a rede hospitalar, principalmente em São Paulo, está dando certo. Não usem UTI. UTI não vale. O paciente entra no UTI, ele fica de 10 a 40 dias hospitalizado. Então, ele não reflete a infecção, a progressão do contágio. A progressão do contágio é refletida pelo número de pessoas detectadas todo dia. Certo? Isso é que é importante para saber se nós estamos no caminho certo ou não. E com isso, o que aconteceu? Na nossa cidade de Nova York também mostrou, os últimos dados mostraram que a infecciosidade lá está 1,8% de toda a população, certo? A letalidade é 1,8%. A letalidade na Itália, depois, agora com todos os dados levantados, é 0,7%, nada de 8%, 9% com o Brasil. Na Itália, que foi uma das piores centros, Nova York, um dos piores centros, é inferior a 2%. E na Alemanha, feito o estudo do Strix, mostrou que naquela cidade com pior número de mortalidade, deu 0,37%. Mas estudos agora, outros, de renomados cientistas como John Ioannidis, que fez essa estatística de novo, reforçou, certo? Que era inferior a 0,01% da letalidade. E outro estudo
feito pelo professor Isaac Ben Israel, que é um matemático e físico da Israel, ele declarou, vocês podem ver isso no YouTube. Ele falou assim, o lockdown não funciona. Ele não diminui mortalidade, ele estende a mortalidade e pode até aumentar. Mas a mortalidade por outras doenças associadas, isso pode aumentar 7 a 10 vezes, 10 vezes, não por cento, 10 vezes mais. Isso inclui violência doméstica, abuso de menores, certo? Doença, suicídio, depressão, doenças maltratadas como em câncer, problema cardíaco, etc. Você entendeu? Então, esses outros problemas são muito mais sérios. Tá? Então, reforçando também que aqui, os números que eu mostrei do Brasil, né, tá certo? São Paulo teve 2.049 mortos, Rio de Janeiro 738 mortos. Engraçado, né? São justamente os dois estados cujos governadores querem ser presidente, querem disputar a eleição de 2022. Será que são verdadeiros? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Nós temos a enfrentar, quando não está dando certo uma estratégia, e não está dando certo no estado de São Paulo, certo? O que você tem que fazer? Qualquer técnico de futebol fala assim, eu tenho que mudar o time. No primeiro tempo, nós levamos a goleada de 4-0. O que você faz? Manter o mesmo time? Manter o mesmo programa? Não. Nós vamos para frente e mudamos a prática, o plano e os jogadores. Então, governadores, tenha humildade, tenha bom senso, certo? O jogo está errado, vocês estão perdendo. Então não adianta insistir, certo? Assim, teimosamente, num programa que não está dando certo. Abra e vê o que acontece. Eu na UTI, muitas vezes, tinha um paciente que estava caminhando inexoravelmente para uma piora e até óbito. O que eu fiz? Eu e os meus colegas, vamos planejar de uma forma diferente. Invertemos todo o quadro, certo? Entramos com remédios novos, mudamos o plano de ação. E sabe o que aconteceu? Em mais de 70% das vezes, o paciente se sobrevivia e teve alta UTI depois. E a mesma coisa é bom senso. Eu estou pedindo para vocês, pressione os governantes. O time, o plano está dando errado. O time está perdendo de goleada, certo? Vamos inverter. Senão, vão levar outro 7-1 na nossa Copa do Mundo de Saúde. Obrigado.